Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro semanal. Hoje a gente resolveu colocar, já deixar gravadinho para vocês, porque por ser feriado para alguns e para outros a gente quis manter a tradição, mas não quis prender vocês pela época típica. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de inteligência emocional e autoestima. O que um tem a ver com o outro? Tudo a ver. Tá? Porque, lembrando, né, quem assistiu nossas lives anteriores, a autoestima é a visão que você tem sobre você mesmo, tanto da parte de fora, sua imagem, né, que está refletida aqui no espelho, quanto a parte de dentro, suas qualidades, suas emoções, seus defeitos, suas questões emocionais, tudo é a forma como você se enxerga. Isso é autoestima, tá, gente? Autoestima não é, eu tô bonita, eu tô bonito, eu consigo. Não, é tudo. É como você se vê. Estima, como você se percebe, como você se enxerga. Qualquer dúvida, manda pra gente. Ou olha lá, assiste nossas lives que tá tudo explicadinho lá sobre o que é autoestima. Então, onde ela se relaciona com inteligência emocional? Vou classificar agora o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é a habilidade que a gente tem de conseguir ser racional, usar a nossa racionalidade, ou seja, nosso esquema de pensamentos, de verificação, de comparação, de referência. Não tem aquela inteligência que todo mundo fala, quando você consegue se dar bem numa prova, quando você consegue fazer aquele relatório que você pegou o conceito, a ideia, você tem facilidade, ou você consegue aprender um conteúdo e absorver aquela ideia de forma rápida. Isso é inteligência. E a inteligência emocional, ela faz parte da inteligência social, que faz parte dessa inteligência que é a inteligência cognitiva. Mas eu não vou entrar nesses méritos todinhos, não. Depois a gente vai fazer um post e vai colocar ali só os conceitos para vocês se situarem. Mas a inteligência emocional é essa inteligência que eu falei, né? Imagina, você consegue absorver conteúdos, você consegue perceber, entender aqueles conceitos mais difíceis, mas leva isso para o seu emocional, ou seja, você consegue passar por situações difíceis de uma forma mais racional, inteligente, ou seja, você usa muito a sua capacidade de raciocínio. Você não é aquela pessoa que age no impulso, sabe, visceral. Sentiu, agiu. Não, você realmente usa aqui a cabeça primeiro, que tá antes, né? Então, exatamente isso. Vamos lá. O que a autoestima pode influenciar na inteligência emocional? Então, se você tem uma baixa visão de si, ou seja, você tem uma considerada baixa autoestima, você não confia nas suas potencialidades, você enxerga demais os seus defeitos, você acha que a opinião do outro e faz de tudo para agradar o outro, porque você se coloca numa posição de menor valor do que o outro. Então, a sua inteligência emocional fica com essa referência, ou seja, quando ela você for raciocinar sobre algo, o seu referencial vai estar sempre que você não é capaz. Você não tem autoconfiança. Você não sente, muito menos transmite essa autoconfiança. Entenderam onde pega? Então, assim, o que é interessante a gente trabalhar? Entender que não precisa, imagina uma vida inteira você com essa consciência de si, achando que não pode, não tem o que fazer. Porque tem. Lembra que o tema central aqui desses encontros é mostrar que não precisa ser assim. Se você se sente dessa forma, se você acha que você não usa as suas habilidades, ou você nem percebe que tem habilidades, ou você passa por momentos difíceis e se sente perdido, por exemplo, uma perda de um parente querido, né? A gente tem vivido muito essa provação. Desde que estourou a pandemia, muitas pessoas perderam mais de um parente, amigos. Então, assim, o luto, nunca se falou tanto em luto, em elaboração de luto. Ou seja, a perda. Porque o luto, gente, também não é só a perda de pessoas queridas, não. Mudanças de fases na vida, por exemplo, quando você tem filhos, você larga a sua vida em que você era a única pessoa, né? Uma vida em que você é o indivíduo mais importante e o bebê passa a ser o indivíduo mais importante. Tem um luto aí. Quando você termina a faculdade, quando você muda de emprego, quando você muda de casa. Isso tudo são lutos. Mas o luto que a gente consegue visualizar melhor essa questão da inteligência emocional, eu vou usar aqui o luto da perda de um ente querido, tá? Então,
as pessoas não sabem se elas devem se abrir para aquele sentimento ou se não, devem se proteger. Então vamos lá, vamos desmistificar isso. A gente precisa entender e aprender que o sentimento ruim, ele é tão importante para a nossa inteligência emocional quanto o sentimento bom. A tristeza é tão importante quanto a alegria. Entendem? Elas formam um equilíbrio. Porque ninguém vai ser alegre o tempo todo, satisfeito o tempo todo, feliz o tempo todo. Se a gente não entender como a gente sente e como a gente lida com a tristeza, com a raiva, com a frustração, a gente nunca vai saber o real como a gente é. Entende? Por isso que eu falei, o autoconhecimento, né? A autoestima faz parte do seu autoconhecimento, porque a forma como você se vê por dentro e por fora fala daquilo que você conhece, ou seja, conhece de si. Então, se você tem medo de sentir dor, você está se fadando a uma vida de frustração, porque você não se conhece. E não se conhecer e não ter autoestima, ou seja, não se perceber como você é, faz com que toda a sua vida mental, sua inteligência emocional, sua inteligência social, a sua inteligência cognitiva, que é aquela que a gente trabalha, que a gente relaciona muito à escola, ao trabalho, tudo fica comprometido. A sua relação com você está comprometida, logo a sua relação com as pessoas e com o meio que você vive está extremamente comprometido. Entendeu? Então, como que a gente pode encaixar isso? Voltando à questão do luto. Abra-se para aquele sentimento. Acolha ele. Bom, eu perdi alguém que eu amava. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi um filho, um marido, uma esposa. Acolhe aquele sentimento. Permita-se chorar alguns dias, sabe? Permita-se fazer só o básico, que é tentar comer, tentar dormir. Ok. Entendeu? Fique perto de pessoas que estão acolhendo também você naquele momento. Tudo isso é um respeito a si próprio, que vai fazer com que você consiga entender que, apesar de estar sentindo uma dor extrema, né? Porque às vezes as pessoas fisicamente até conseguem. Elas vão no dentista e tá tudo ok, elas encaram aquela anestesia e tudo, mas quando se fala de sentimento, gera um pânico. Então, quando você passa por aquela situação e vê que não morre, sabe, não mata, olha a força que você tá ganhando. Então, hoje, em clima de feriado, meio não feriado, pandemia, a gente pensou em trazer um tema que, apesar de ser tá tão batido, as pessoas não conseguem ver que elas estão relacionadas. Ou seja, a forma como você se vê, sua autoestima, está diretamente relacionada à forma como você a utiliza, né? Isso é inteligência emocional. A forma como você utiliza a visão de si, o conhecimento que você tem de si, para que você tenha uma vida satisfatória. Ou seja, pare de achar que você não vai sentir, que a felicidade ela é plena, ela acontece o tempo todo 100%. Ninguém tem isso no mundo, porque isso não existe. É a mesma coisa de você ficar tentando alcançar a perfeição. Isso não existe, isso é ilusório. Isso é propaganda de comercial de margarina, entende? Isso é uma ideia totalmente... Eu vou falar o termo ilusão. É o termo ilusão. É como se fosse uma historinha, sabe? É o País das Maravilhas de Alice, entendeu? Ele não existe. Então a gente acolher os sentimentos ruins, como eu tô falando aqui hoje do luto, da tristeza, daquele sentimento de dor, porque é uma dor emocional e física. Porque lembra que a gente já trouxe isso, que quando a gente não sente só com a cabeça, a gente sente com o corpo. O corpo também sente, a gente sente mente e corpo, porque isso aqui não tá dividido não, tá, gente? Não é só o pescoço que liga, tá tudo relacionado. Então, se você consegue entender como você funciona, inclusive nas grandes perdas, nos sentimentos que doem demais, aquela tristeza profunda, aquela frustração extrema, você tá ganhando conhecimento de si, conhecimento de causa. Né? Quando você está fazendo um relatório no seu trabalho, quanto mais você conhece o mecanismo, mais você se sente seguro para avançar, para ir além, para propor. Isso não é diferente com você não, com quem você é. Então não fique com medo, com tabu de querer falar do que está sentindo, ou ter medo de sentir, ou ter medo de se perceber, de entrar em pânico quando fala assim, terapia é coisa de doido. Não. O processo terapêutico, ele é um veículo que auxilia
vocês a esse processo de se perceber. Mas vocês devem fazer isso no dia a dia de vocês. A terapia vai ser um instrumento a mais para quem quer se desenvolver melhor, de forma orientada. Então você tem a terapia, você tem a terapia individual, em grupo, online, presencial. Você tem todos os instrumentos ali na palma da sua mão, só não vai utilizar quem quer. Então aproveitem que isso está aqui no IGTV, vai ficar gravado, pausem. Como eu sempre falo, trago um caderninho para vocês de anotações. Se acostumem a ter um caderno que vocês coloquem tudo que vocês pegam de dicas, de orientação, de conteúdo, de conceito. Tenham esse hábito, porque é isso que vai construindo. Porque eu até falei, tenho falado isso nas últimas lives, tanto eu quanto a Mariana, que se você não pegar e começar a aplicar no seu dia a dia, isso aqui tudo vai ficar perdido. Você está ali consumindo com um monte de outra informação. Se você pesquisou lá a caixa de som do carnaval e está olhando aqui sobre inteligência emocional e autoestima. Se você não tiver uma prática direcionada, uma disciplina de falar, não, peraí, então eu vou usar isso aqui, vou fazer assim, eu vou fazer assado, tudo isso aqui vai ficar perdido. Então, como a gente pode trabalhar a inteligência emocional? Ou seja, deixar de ser impulsivo, se guiar só pelas emoções e usar a racionalidade para lidar com as situações da vida, porque a vida acontece e a vida não espera, ela vai, né? O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai começar a ter uma ideia mais real de si, entender e aceitar que do mesmo jeito que você tem qualidades, você também tem limites, né? Você tem defeitos. Então começa a trabalhar a sua visão de si mesmo, ou seja, a sua autoestima, através do quê? Do autoconhecimento. Aqui tem vários exercícios de perguntas que vocês vão conseguir chegar a essa resposta. Não conseguir, eu tenho dificuldade? Chama a gente, manda um direct. Aqui tem um link direto pro WhatsApp e a gente vai trazer. A gente vai ajudar a conduzir a melhor forma de vocês chegarem nesse ponto. E aí vocês começam a desenvolver a autoconfiança numa forma de uma autopercepção mais real de quem são vocês. E aí vocês vão começar a transmitir essa autoconfiança, usar mais a racionalidade a favor de vocês. Entenderam? Então, quando vocês passarem por um momento de pressão, de tristeza profunda como o luto, a perda, ou de uma raiva imensa, você naturalmente vai estar treinado a tentar identificar, não, peraí, isso aqui é emoção, isso aqui eu estou num ambiente, então eu preciso usar tal recurso, isso aqui, mas você só vai conseguir ter esse pensamento se você treinar a sua mente, se você construir essa mentalidade, tá? Então, pega isso, anote as ideias, usem isso. Para quem assistiu, muito obrigada por ter ficado até o final, porque tenho certeza que isso aqui, apesar da gente estar falando, às vezes a gente não para entender que é o princípio, é o básico. Então, experimentem fazer, que eu tenho certeza que muita coisa na vida de vocês vai mudar. Boa noite, um grande beijo, tchau, tchau.